Fala turma, Anderson Freitas aqui e eu tô aqui hoje para falar para vocês uma experiência que eu fiz e explicar um pouco de como foi essa experiência e quais resultados eu vi disso e o que eu levo dessa experiência. Eu passei 90 dias reduzindo o meu uso de celular, de redes sociais, principalmente pela manhã. Não foi para fazer um detox digital, mas foi mais por necessidade. Então eu estabeleci que eu não mexeria no celular enquanto eu não estudasse 2 horas por dia, né? Então nesse período da manhã eu tinha que estudar primeiro para depois eu mexer no celular. Tanto é que eu reduzi muito, por exemplo, as postagens pela manhã, que geralmente eu fazia lá no Instagram. E aí eu fiz isso, comecei dia 28 de outubro, quando estava acabando o ano. E hoje são 28 de janeiro, então é prazo de 3 meses, 90 dias. Muito bem. E o que eu percebi então fazendo isso? Que é muito bom e é muito interessante que você não use o celular assim que você acorda, né? Eu já estou falando, dando a dica para você, mas vamos lá, o que eu percebi? Primeiro, eu percebi uma melhora no meu desempenho nos estudos. Eu percebi uma diminuição na dependência do celular, não só naquele momento, mas também durante o dia. Ou seja, parece que se eu não já pego aquilo de imediato assim que eu acordo, eu tenho uma tendência menor durante o dia de ficar dependendo daquilo. Em ter muito prazer naquilo que eu vou fazer. E na verdade, isso modifica um pouco da nossa manhã. Porque a maneira como você acorda e a maneira como você vive a sua manhã e as primeiras horas do seu dia, elas influenciam durante todo o seu dia. Essa é a verdade. E no celular, quando você já acessa as redes sociais logo pela manhã, você está fazendo o quê? Você está trazendo um prazer que é muito imediato. Você não precisa de um esforço muito grande para você entrar no Instagram e você rolar o feed, e você ir no TikTok e ficar vendo vídeo, porque aquilo libera um prazer muito imediato. É uma coisa muito rápida. Então você não precisa de um esforço. E aí quando você não faz isso, quando você faz tarefas um pouquinho mais difíceis, como por exemplo, treinar, ou estudar, ou ler, você treina o seu cérebro um esforço maior logo pela manhã, para você buscar uma recompensa um pouco mais difícil. Isso é muito bom. Vamos lá. Por que isso é bom? Quando você inicia o seu dia fazendo a tarefa mais difícil, e é recomendável isso, é interessante que ao acordar você faça tarefas um pouquinho mais difíceis, a prioridade do seu dia. Então, geralmente a prioridade do seu dia vai ser a coisa mais difícil que você tem que fazer, porque é a tarefa mais importante. Geralmente a tarefa mais importante que você precisa fazer é que você menos quer fazer, ok? Então, ao acordar, comece o seu dia fazendo a coisa mais difícil, porque isso vai treinar o seu cérebro a se esforçar. Tirando que amanhã, eu não sei pra você, mas pra mim, é um momento de mais foco. É um momento em que eu consigo me concentrar de uma forma muito melhor. Então, se eu faço isso logo pela manhã, eu já tiro a coisa mais difícil do meu dia. E aí, cara, viver o seu dia depois que você já cumpriu com a tarefa mais complicada, muda completamente o seu dia. Você vai pro dia de uma forma muito mais animada. Você vive o seu dia de uma forma muito mais assim, orgulhosa, no sentido de, cara, eu já fiz a tarefa mais complicada. Então agora é ir pra cima do dia, é viver o meu dia de uma forma muito boa.
Então a maneira, né? E isso me trouxe principalmente essa reflexão. A maneira como eu inicio o meu dia vai moldar o meu cérebro, vai moldar o meu corpo, vai moldar a maneira como eu vou viver o restante das minhas próximas horas. Por isso, eu deixo essa dica. Não comece o seu dia já trazendo prazeres imediatos. Por exemplo, uso do celular, como eu falei, acessando prazeres que sejam rápidos. Vamos lá, comida. Se você come logo doce, sacia algo, isso acaba mostrando para o seu estômago, para o seu corpo, para o seu cérebro que você vai buscar coisas rápidas durante o dia. Então, o ideal é que você coma proteína, né? Então, tenha uma alimentação mais saudável durante as primeiras horas do dia. Então, busque coisas que se concentram. E o interessante é que, quando eu comecei a diminuir o uso, eu não precisei, às vezes eu passava o dia todo usando 30, uma hora apenas do celular. Então, já que eu não usei de manhã, a ideia é que, tipo assim, então eu não preciso dele muito durante o dia. Então, eu não reduzi apenas pela manhã. Isso acabou influenciando também durante o meu dia, o meu uso do celular. Tá bom? Então é isso, eu passei 90 dias reduzindo o meu uso do celular. E assim, a ideia é que eu vou continuar a fazer isso. Olha isso, uma coisa que eu fiz, que era um experimento, eu vou continuar porque já realmente vale muito a pena. É uma coisa que agrega muito na minha vida. E se tem uma meta que nós temos que ter para o ano de 2026, e a gente está no início ainda, é justamente reduzir o uso de telas, reduzir o tempo que eu passo acumulando informação, e que muitas vezes essa informação dentro das redes sociais não gera nenhum efeito, não gera nenhum tipo de prática, nenhum tipo de ensinamento, nenhum tipo de trabalho a partir disso. Então, é isso que eu queria compartilhar com vocês. Comenta o que você acha disso, comenta o desafio que você vai tentar fazer aí, eu te encorajo a fazer isso também. Né? Estabelece aí em 30 dias, 60 dias, 90 dias e vê como você vai reagir a isso, ok? E aí, depois você me fala também. Curte, comenta, compartilha e é isso aí, vamos criar um bom dia. Valeu, turma!